Olá pessoal, meu nome é Ângela Leonati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Hoje eu vou falar de um livro muito interessante, que é um livro-reportagem, O Espetáculo Mais Triste da Terra. Eu não sei se você já ouviu falar da história do circo que pegou fogo em Niterói, mas esse livro ele vai tratar desse acontecimento e quem escreve é um jornalista chamado Mauro Ventura, que na época, na verdade, eu acho que o circo pegou fogo em 1961, no dia 17 de dezembro de 1961, e o Mauro é de 62, alguma coisa assim. Ele não era exatamente, não conviveu na época com essas informações, mas foi uma coisa que ele cresceu ouvindo falar, então ele se interessou pelo tema e foi buscar depoimentos, as reportagens da época e levantou isso aqui que é o maior documento compilado sobre essa tragédia que aconteceu há uma semana antes do Natal. Então você imagina que o circo naquela época, no início dos anos 60, né, era o grande evento, né? Então quando tinha um circo na cidade, todo mundo se enfeitava, tomava banho, colocava a melhor roupa e ia assistir. E esse circo é muito interessante, esse circo aqui no caso do incêndio, é o Gran Circo Norte-Americano, ele tem esse nome, mas ele nunca foi aos Estados Unidos. Então ele tinha esse nome pomposo. O que aconteceu? 2h30 da tarde, o trapezista anunciou que estava pegando fogo. Foi uma correria danada e a estrutura do circo desmontou em cima das pessoas. Quase não deu tempo de ninguém sair. Os registros indicam que 3 mil pessoas estavam nesse circo no dia e que 503 pessoas, mais ou menos, morreram. Mas há controvérsias sobre esses números. Só que assim, essa quantidade de gente morta, mas e os feridos? Muitas pessoas, muitas pessoas. Agora vamos ver os agravantes da época. 1961 não existia a ponte Rio-Niterói. A travessia fazia por barca ou então fazia por carro, mas eu acho que tinha que até Petrópolis, Teresópolis para chegar no Rio. E outra infelicidade desse momento. O hospital universitário Antônio Pedro, na época era do município, estava em greve. Já estava assim sem ativação porque as pessoas estavam sem receber, eles estavam reclamando de falta de material e essa tragédia pegou o hospital desativado. Então você imagina o tumulto que não foi isso. Correria, todo mundo naquela época ou tinha um parente ou um vizinho ou conhecia alguém que nesse dia estava no circo. E a maioria, imagina, crianças. Então foi uma tragédia de grandes proporções. A Panam mandou pele, os donativos, para telefone era difícil. Você imagina toda aquela. Não tinha estrutura, né? Todo mundo queimado, a medicina ainda não estava tão avançada, né, para cuidar dos queimados, na verdade, foi um tumulto só. Quem aparece aqui nesse livro, né, e todo mundo sabe da história, que o Ivo Pitangui, o grande cirurgião brasileiro, fez o nome, né, nesse episódio. Porque é interessante que nessa época o Ivo Pitangui tentava convencer os médicos de que a cirurgia plástica não era uma especialidade fútil, era uma especialidade das mais importantes e as pessoas não acreditavam. Hoje em dia todo mundo quer ser cirurgião plástico pelo valor de mercado, digamos assim. Mas é nobre o trabalho da cirurgia plástica reparadora. E o Yves Pitangui foi uma importante pessoa nesse processo, porque ele foi para lá, convocou uma equipe e foi operar as pessoas tentando proporcionar uma qualidade de vida melhor depois. Imagina o que é queimado, né? Pessoas que desapareceram, tiveram seus membros amputados, seus rostos desfigurados e as pessoas que sobreviveram. Foi uma tragédia de enormes proporções. Bem,
E outra pessoa importante, assim, que para mim é importante, eu acho demais, que aparece nesse livro é o José da Trino, que as pessoas vão conhecer como o profeta Gentileza, que na verdade ele era um comerciante da zona norte do Rio e que ele da Trino por causa da Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele profetizou que ele teria que consolar as pessoas. E ao contrário do que se imaginava, né, a primeira história que apareceu é que ele teria perdido toda a família no incêndio, não foi bem isso. Ele deixou a família e foi para Niterói consolar as pessoas que sobreviveram e que perderam seus parentes nessa tragédia. E a família, inclusive, do profeta Gentileza acompanhou toda a trajetória dele nesse consolo e, enfim, o profeta Gentileza todo mundo conhece, ele escrevia nos muros do Rio de Janeiro, depois eles pintaram, agora tem um resgate, graças a Marisa Monte também, que foi importante o resgate do que ele escrevia pelas paredes. Bom, então você imagina o tamanho dessa tragédia na cidade de Niterói, que na época era a capital do estado do Rio de Janeiro. E até o presidente João Goulart foi por duas vezes, o presidente na época, João Goulart, foi por duas vezes visitar os feridos. Então eram corpos esparramados pela cidade, pelas ruas, e não tinha estrutura a atravessar com barco, e todo mundo tentou ajudar, todo mundo, donativos. A Israel foi quem primeiro socorreu e mandando o que se precisava na época. Enfim. Então, esse livro do Mauro Ventura é hoje o que se tem de mais assim completo sobre essa tragédia. E ele enriquece o livro com propagandas do circo, com fotos da época, reportagens que saíram nos jornais. E até hoje ninguém sabe exatamente o que deflagrou esse incêndio. Pode ter sido um curto-circuito acidental, pode ter sido um incêndio criminoso, ou pode ter sido somente uma pessoa, né, que foi presa, agora eu não me recordo o nome, mas que foi preso porque não era um tolinho, e aí as pessoas prenderam ele, mais duas pessoas, acho que ele tinha algum problema mental, e prenderam como se fosse o grande responsável por essa tragédia. Mas nunca ficou comprovado e ninguém sabe exatamente o que pode ter acontecido para ter ocasionado esse incêndio, essa tragédia há uma semana do Natal. Então isso aqui está marcado e esse aqui é o livro do Mauro Ventura e é a minha recomendação. É um livro muito interessante, apesar da tragédia, mas é muito interessante o relato, muito bem escrito. Ele foi publicado pela Companhia das Letras e está aqui à disposição. Por hoje é só. Muito obrigada. Tchau. Eu vou apresentar para vocês o livro Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre é um filósofo existencialista francês que viveu de 1905 a 1980. Eu sinceramente acho que esse tipo de gente não podia morrer. Bom, mas ele escreve essa peça, Entre Quatro Paredes, que vai falar sobre o inferno.